estamos celebrando hoje, nesse domingo, a festa da Ascensão de Jesus. O momento em que a igreja nos convida a olharmos para Jesus, que sobe definitivamente para o céu. Portanto, a festa de hoje vem nos afirmar, com todas as letras, que uma vida consumida no amor, uma vida consumida no serviço, um caminho feito na entrega aos outros, nós encontramos lá no final a vida em Deus, encontramos o céu. Não existe outro caminho para ir para o céu senão o caminho de amor ao próximo, senão o caminho de entrega, de doação, de fazer da minha vida serviço, para que o outro possa encontrar aquele tesouro que um dia eu encontrei. O céu não existe atalhos. Para o céu se vai doando a sua vida, consumindo a sua vida. Jesus nos ensinou isso. A primeira leitura que nós ouvimos, Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, versículos de 1 até 11. O livro dos Atos dos Apóstolos está no início do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito numa época em que a igreja estava sofrendo muito, em que a igreja estava sendo perseguida, e entre os membros dessa igreja havia uma certa frustração. Afinal de contas, já havia passado 50 anos que Jesus tinha subido para o céu, e aquela intervenção de Deus na história ainda não havia acontecido. Então é mais do que natural que se crie uma expectativa de desânimo. Estamos esperando e não estamos encontrando. Cadê o Deus que prometeu que voltaria e que nos levaria conosco, que implantaria um reino novo? Passados esses 50 anos, então o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o evangelista Lucas, ele vem dizer o seguinte: após a subida de Jesus para o céu, a missão de anunciar o reino de Deus não está terminada. Essa missão passa para a igreja, essa missão passa para aqueles que estão mais próximos de Jesus. Portanto, agora, sem a presença física de Jesus, é missão da igreja, animada pelo Espírito Santo, anunciar a todos os povos esse projeto salvador de Deus. Nessa primeira leitura, ele faz referência a essa festa que nós estamos celebrando hoje, passado os 40 dias. A questão dos números dentro da Sagrada Escritura é de muita importância para nós. A questão número 7, o número 6, o número 50, o número 40. Hoje ele faz menção ao número 40. Na semana que vem fará menção aos 50 dias da festa de Pentecostes. Mas afinal de contas, o que significa esse número 40 dentro da Sagrada Escritura? Na cultura judaica, meus irmãos, 40 dias era o tempo suficiente que um aluno ficava junto com o professor. Depois de 40 dias, esse aluno poderia repetir tudo que ele aprendeu com o mestre. Por isso que Jesus passa 40 dias. Se contarmos do dia da Páscoa até hoje, dá exatamente 40 dias. 40 dias em que Jesus vai dando para os discípulos as últimas instruções. Então hoje ele sobe para o céu. E subindo para o céu, deixa o seu legado. E a máxima desse legado é a vivência do amor. É preciso aprender, é preciso redescobrir o sentido do amor na nossa vida. Amar como Ele nos ensinou. E como é que Jesus nos ensina a amar, gente? Se não doando a nossa vida para o outro. É aquilo que nós chamamos de amor ágape. Amor doação, amor que faz com que eu vá me consumindo pelo outro, sem esperar absolutamente nada em troca. É esse o amor verdadeiro.
quando a gente ama sem esperar retribuição. E foi esse amor que Jesus nos ensinou. A segunda leitura que nós ouvimos, carta de São Paulo aos Efésios. São Paulo, quando escreve a essa comunidade de Éfeso, ele está muito feliz com a comunidade. A comunidade está vivendo a paz, está vivendo em harmonia. Então essa segunda leitura é conhecida como um texto de ação de graças que Paulo dá devido à fidelidade dessa comunidade, a comunidade de Éfeso, pela caridade que eles viviam entre si, por aqueles que eram irmãos na fé. Mas nesse texto da segunda leitura nós encontramos dois conceitos. Esse texto foi escrito 58 anos depois de Cristo. Nós encontramos dois conceitos que definem muito bem a relação entre Cristo e a sua igreja. Se nós podemos levar o folhetinho para casa e a gente lê de novo em casa e tenta identificar esses dois conceitos que definem a relação de Cristo com a sua igreja. Mas eu vou falar, porque está lá no versículo 23, que são cabeça e plenitude. Portanto, dizer que Cristo é cabeça da igreja significa dizer que os dois, Cristo e igreja, formam uma comunidade que ninguém pode destruir, uma comunidade indissolúvel. Dizer que Cristo é o cabeça da igreja é dizer que existe uma relação total entre os dois, entre Cristo e entre a igreja. Significa dizer que Cristo é o centro, o qual à volta se articula todo o corpo, a partir do qual o corpo cresce, o corpo se desenvolve, o corpo se orienta. Dizer que Cristo é cabeça da igreja significa dizer que igreja e Cristo, ou melhor, significa dizer que a igreja está submetida a Cristo. Ou seja, a igreja só depende de Cristo, não depende de mais ninguém. A nossa dependência está em Cristo. Nós necessitamos de Cristo, nós precisamos de Cristo, nós obedecemos a Cristo, nós fizemos a opção de caminhar com Cristo, de caminhar em Cristo. Portanto, é isso que Paulo diz, a igreja, ela é a plenitude. A plenitude de quem? A plenitude de Cristo. Pois é na igreja que reside a totalidade de Cristo, diz São Paulo. É uma linguagem muito complicada de se entender, mas é muito simples. É dizer que através da igreja, Cristo continua todos os dias vindo ao encontro dos homens, pelos sacramentos. Que coisa mais bonita, um Deus que se faz um pedaço de pão só para estar junto de nós. Um Deus que assume a nossa natureza humana, corrompida, cheia de pecado, só para estar junto de nós. As outras religiões sempre apresentam um Cristo, um Deus em que o homem corre atrás desse Deus. Nós católicos somos diferentes. É Deus que corre atrás de nós. É Deus que desce do céu e assume a condição, se faz um menino que caminha entre nós, que vive como uma criança. É Deus que se faz homem, que vem morar no nosso meio, que carrega sobre os seus ombros os nossos pecados. Aí São Paulo vem dizer, aquelas chagas que estão em Cristo, a nossa cura está ali. Por suas chagas, nós fomos curados. Portanto, é um Deus que faz um movimento de descida, desce do céu, se faz homem, se faz criança, se faz um de nós, assume a nossa condição de humano, de miserável, de pecador. É um Deus que morre na cruz, segundo o livro do Deuteronômio, a morte mais maldita que existia. E faz isso por quê? Deus precisava dessa aventura toda? Não precisava, mas Ele desce ao nível mais baixo da humanidade para dizer para mim, para dizer para você, nós temos jeito. Não
importa as nossas situações de pecado, nós temos jeito. Por isso Deus veio ao nosso encontro. Por isso Deus arrumou um jeito de estar sempre presente no nosso meio. Depois nós temos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, a conclusão do Evangelho de São Mateus. E o Evangelho de São Mateus começa dizendo o seguinte, lá no comecinho do Evangelho de São Mateus, no capítulo, ou melhor, no versículo 16: os 11 discípulos foram para a Galiléia. Portanto, a cidade em que se desenvolve o Evangelho de hoje é a Galiléia. Eu nunca fui até aquela região, mas estudando a gente percebe que a Galiléia é uma região muito próspera, muito fértil. E quem mora naquela região, na época de Jesus, eram os pagãos e era uma comunidade de judeus. E esses pagãos e esses judeus conviviam muito bem entre si. Aí começaram os judeus de Jerusalém criticar esses judeus que viviam na Galiléia, porque conviviam com pagãos e estavam sujeitos a se tornarem impuros. Não é à toa que lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 46, Nicodemos diz o seguinte: será que pode vir alguma coisa boa da Galiléia? E nós encontramos Jesus que passa a maior parte da sua vida na Galiléia. Nós encontramos Jesus que inicia a sua vida pública na Galiléia. Nós encontramos Jesus que escolhe o seu time, os 12 apóstolos, à beira do mar da Galiléia. Nós encontramos Jesus que realiza o seu primeiro milagre numa festa em Caná da Galiléia. Não é à toa que Jesus escolhe a Galiléia para se despedir dos seus discípulos. O último encontro da presença física de Jesus com os discípulos tinha que ser necessariamente naquela região onde a religião, a teologia oficial acreditava que a salvação nunca iria acontecer, porque era um lugar de gente impura, era um lugar de gente pecadora. E diz que quando viram Jesus, prostraram-se por terra, com o rosto no chão. Mas tem uma frase nesse evangelho que me chama muita atenção. Ele convidou somente os 12 para ir com ele. E lá no meio, mais ou menos, lá no versículo 18, então Jesus ou melhor, um pouquinho antes, quando viram Jesus, versículo 17, prostraram-se diante dele. Até aqui tudo bem. Mas a frase que vem em seguida me chamou muita atenção. Ainda assim, alguns duvidaram. Gente, Jesus levou para o monte somente os 12, os 11, porque Judas já não estava mais. Os 11 que conviveram com Jesus todo o seu tempo de vida pública, os 11 que conviveram com Jesus e presenciaram Jesus realizando os milagres. Quantas curas Jesus realizou à vista desses 11? O Evangelho vem dizer que mesmo assim, alguns duvidaram. Para dizer para cada um de nós, meus irmãos, que a fé, ela não é uma certeza científica. A fé, existe dúvida. Na nossa fé, existem questionamentos. Quem de nós nunca questionou a nossa fé? Quem de nós, diante de uma situação de desespero, de dor, de perda de alguém querido da nossa família, não questionou a existência de Deus? Portanto, a fé, ela não é uma certeza científica, ela está sujeita a dúvidas, ela está sujeita a questionamentos. E depois Jesus continua, dizendo que toda autoridade me foi dada no céu, toda autoridade me foi dada na terra, portanto, ide, ou seja, vão pelo mundo, fazei discípulos meus todos os povos, batizem aqueles que precisam ser batizados, para mostrar para cada um de nós que Jesus é esse Deus conosco, esse Deus que caminha conosco ao longo da nossa história, esse Deus que vai alimentando a nossa caminhada.
Esse Deus que vai transformando a nossa vida com sua presença amiga, com sua presença acolhedora. Por isso, Ele tem a certeza que, ao nos enviar, vai fazer de nós uma comunidade de missionários, uma comunidade de discípulos. E a nossa missão não é outra senão anunciar para o mundo inteiro a proposta salvadora de Jesus. Quer ir para o céu? Passe pela cruz, passe por Jesus. Quer ter a vida eterna? Passe por Jesus. E a última frase do Evangelho de hoje, ele ainda continua, mas nós podemos até alongar um pouco mais, dizendo que mesmo aqueles que se dispõem a anunciar Jesus Cristo, que se dispõem a testemunhar Jesus Cristo, estão sujeitos aos deboches do mundo, estão sujeitos muitas vezes aos escárnios do mundo. O mundo não aprendeu a conviver com a presença transformadora de Jesus, e aqueles que têm essa certeza muitas vezes são debochados, às vezes até dentro de casa, pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Aqueles que se resolvem e que se decidem por Jesus, muitas vezes lá no ambiente de trabalho é tido como beato, como aquele que, o carola da igreja, o alienado. Mas é engraçado, a palavra alienado, ela é interessante. Quando a gente compra um carro, aí que a gente não tem o dinheiro para pagar, a gente compra o carro e vem escrito lá no documento do carro: esse carro é alienado ao banco tal. Quer dizer, está comigo, mas pertence ao banco. Quando eu terminar de pagar, vai pertencer a mim. Nesse sentido, a palavra alienado tem tudo a ver conosco que somos cristãos. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao céu. Portanto, estamos alienados desse mundo com uma certeza: nós vamos para o céu, pertencemos ao céu. Estamos nesse mundo caminhando, vivendo as dores e as alegrias desse mundo, mas a nossa morada definitiva é o céu, é junto com Jesus. E Jesus hoje sobe para o céu e abre a possibilidade de todos nós estarmos um dia com Ele. Portanto, peçamos, caríssimos irmãos, que a Virgem Santíssima interceda por cada um de nós. A última frase do Evangelho de hoje é um conforto para a nossa vida: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos, até o fim do mundo. Não é alguns dias, é todos os dias. Portanto, nos momentos de solidão, nos momentos de tristeza, lembre dessa frase: eis que eu estarei convosco todos os dias. Nos momentos de tribulação, nos momentos de prosperidade, nos momentos de alegria, lembre dessa frase: eis que eu estarei convosco todos os dias. E assim nós vamos caminhando, semeando o reino de Deus e vivendo as alegrias desse mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor subiu ao céu.